Olá, Shalom, Shalom, quer dizer, olá, paz, prosperidade, saúde, perfeição de Deus. Bem-vindo ao programa A Voz de Israel. Estamos de volta. Agora, no programa de hoje, nós vamos abordar um novo tema, que é o Shabbat, o sábado. E sem dúvida é motivo de muita confusão, de muita polêmica, de muita controvérsia no meio religioso e no meio até mesmo dos judeus, verdadeiramente judeus. Não os judeus que não são judeus. E nesse programa, nessa série, que creio que deve ter 2 programas, nós vamos abordar o sábado como de verdade ele é. Pelo menos é o que a Escritura nos mostra. Talvez você até hoje tenha visto uma visão do sábado que não é a visão que o Eterno fez, desenhou na sua mente para se realizar. E nós estamos aqui com esse propósito: tentar mostrar a você, se você for um eleito, se você for um judeu, verdadeiramente judeu, aquela pessoa que ama ao Deus de Israel, obedece aos seus mandamentos, você certamente terá os seus olhos abertos e seus ouvidos também, para entender a mensagem que nós vamos trazer no programa de hoje e no programa subsequente, quando esperamos concluir esse assunto sobre sábado, sobre o Shabbat, de uma vez por todas, e que você possa ver uma visão que talvez jamais você imaginou que pudesse ser dessa forma. E quem sabe, de repente, você se vê nesse Shabbat, se vê como um servo verdadeiro judeu, verdadeiro homem e mulher, de acordo com a sua palavra, a palavra do Eterno. Então, não saia daí. Vamos hoje abordar o Shabbat, mostrando o que é o Shabbat, na verdade, e por que guardar o Shabbat. Não saia daí. Então, como falamos, vamos hoje dar início ao assunto Shabbat, ou sábado. E vamos começar para que você possa caminhar numa lógica, num raciocínio que faz sentido, entendendo o que é o sábado. Você não pode falar de uma coisa e viver uma coisa que você não conhece. Você não sabe o que é, na verdade, o que significa aquilo. Nós temos, às vezes, esse jeito de atravessar as coisas, achando que estamos indo no caminho certo, quando a Bíblia diz que às vezes há caminhos para o homem que parecem de vida, mas são caminhos de morte. Isso acontece com qualquer pessoa, e também já aconteceu comigo, obviamente. Nós estamos aqui agora com esse propósito, mostrar a você o que é realmente o Shabbat, o sábado, para que você entenda se vale a pena, se é verdade que deve se guardar o sábado ou não. Vou ensinar uma coisa a você que talvez você nunca for ensinado dessa forma. Então, preste atenção, fique concentrado, medite no que eu vou falar, para que você entenda o que é o Shabbat. O que é, na verdade, o sábado? Eu quero começar essa explanação de hoje para você, lendo o capítulo 2 do Gênesis, o livro da criação, o Bereshit. Acompanhe comigo essa leitura, capítulo 2, verso 2 do livro Gênesis, o livro da criação. Diz assim a Escritura. Gênesis 2, capítulo 2. E vou ler também o 3 para você entender melhor. No 7º dia, Deus terminou a obra que ele fez. Portanto, ele descansou no 7º dia de toda a obra que realizou. Deus abençoou o 7º dia e o separou como santo, porque nesse dia
Deus descansou de toda a obra que criou para que ela pudesse produzir por si mesma. Para que ela pudesse produzir por si mesma. Vou repetir. Deus abençoou o sétimo dia e o separou como santo, porque nesse dia Deus descansou de toda a obra que criou para que ela pudesse produzir por si mesma. Esse texto é um texto que fala do sétimo dia. Você está vendo que é sétimo dia. Mas aqui nesse texto não tem como ninguém chegar à conclusão que isso é um mandamento, que Deus está mandando você guardar o sábado. Aqui não há ordem para isso. Está dizendo que Ele criou tudo e no sétimo dia descansou. Que na verdade não é que Deus descansou, Deus não descansa. A palavra certa do hebraico é que Deus se regozijou. Ele viu que se completou. Está completa a sua obra. Ele viu que tudo estava perfeito. Ele concluiu, terminou o que Ele criou para realizar. Porque na verdade esse é o texto original no hebraico. Deus criou para realizar. E no princípio, antes que tudo existisse, Deus criou as coisas para depois realizar. Você tem que entender isso. Uma coisa é criar, outra coisa é realizar. As pessoas, antes de realizar um projeto, ela cria aquele projeto na sua mente. Deus criou o projeto da vida e pôs em prática, realizou, e quando Ele terminou, Ele disse: está perfeito, esse é o mundo que eu quero, isso é o que está completo, não cabe mais acrescentar nada, está tudo perfeito, perfeito, maravilhoso, esplendoroso. É isso que a Bíblia diz, criou para realizar. Então Deus criou esse mundo perfeito que é chamado Olam Rabá, o mundo perfeito de Deus, o dia de descanso. O descanso é o Olam Rabá. Na verdade, esse sábado em hebraico, dentro usando uma requeche e uma Davá Dilmar Meniano, que é um tipo de interpretação, de estudo dentro do contexto da palavra, dentro do original hebraico, nós vamos ter essa revelação, essa tradução do que o hebraico quer dizer. Porque já disse que o hebraico não é uma língua comum, é a língua divina. Uma palavra significa muitas coisas. Porque há um sentimento, há um desdobramento na palavra. E que só entende isso quem é judeu. Porque esse dia, esse mundo foi criado para o povo de Deus, judeu. Judeu. E não é o judeu que se diz judeu, nós sabemos disso. Não é judeu que está em Israel, você sabe disso também. Judeu, o povo, é o Adão. É o povo, é a congregação, é a assembleia, é a humanidade, tipo de pessoas que Deus criou para o seu mundo perfeito. E é o Olam Rabá. Daí porque você não vê nesse início das coisas Deus dizendo que você tem que guardar o sábado. Não é um mandamento. Por que não é um mandamento? É simples, você já entendeu. Porque o mundo Deus criou é perfeito. Não existe mandamento para quem obedece. Quem cumpre a lei, quem obedece às coisas certas, não precisa de mandamento. Por isso que não é mandamento. Mas está dizendo que é o dia do descanso, é o dia, é o lugar, é o paraíso, é a perfeição que Deus, um mundo inimaginável, que mente nenhum imaginou, olho jamais viu, nem ouvido ouviu que tem nesse lugar. Só Ele sabe, porque Ele fez assim. Aí está a origem do Shabat. O Shabat começa aí, é o início das coisas. E eu posso provar isso a você lendo também o livro do Gênesis, capítulo 1. Vamos ver o verso 2 e 3, que mostra que realmente o Shabat, o sábado, é a origem de todas as coisas, porque assim Deus fez. Vamos ler Gênesis 1, verso 2 e 3. Diz assim a Escritura Sagrada, aqui nessa versão mais aproximada do hebraico original. Gênesis 1, verso 2 e 3. A terra era informe e vazia, havia trevas sobre a face da profundeza, do abismo. E o Espírito de Adonai, o Eterno, parou sobre a superfície da água. Então disse Adonai, o Eterno: haja luz, e houve luz. Haja luz, e houve luz. Vou ler o 4 porque vai complementar o que eu quero dizer.
Deus viu que a luz era boa e Deus separou a luz das trevas. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. O que lembra você? O que leva você, reporta você a essa colocação do Eterno? Separou as trevas da luz. É separar o santo do profano. Você observa que era trevas. Ele disse, haja luz. E onde há luz? Não há trevas. A luz veio para tirar as trevas. Isso começou quando? Por que ele diz isso? Simplesmente porque nós sabemos que o sábado, quando termina o sábado, para começar uma nova semana, primeiro dia, que você vê no capítulo 5, no versículo seguinte, Deus criando o primeiro dia, ele disse que houve tarde e manhã e tarde, e é assim o primeiro dia. E é o primeiro dia da semana que nós sabemos que é o domingo, para o mundo hoje secular. E a noite era escura. E a Havdalah, que é uma cerimônia que os judeus realizam para entregar o sábado, agradecer pelo sábado que passou e começar uma nova semana, onde Deus separa, o Eterno separa 6 dias do 7º dia, onde ele separa o profano do santo. A Havdalah é o término do Shabat e é de noite. Daí porque se acendia as tochas, as luzes, porque era escuridão, trevas, precisa da luz. Aí começa a obra de Deus. Deus criou a sua mente e agora está realizando. Ele começa a realizar o seu plano para o futuro, para o mundo que Ele quer que nós estejamos nele. E assim aconteceu. Houve tarde e manhã, primeiro dia. E assim foi até a criação do homem, no 6º dia. Deus terminou todo o trabalho. O homem foi a última obra criada por Deus e também a chamada de obra-prima. Veja só, parece um paradoxo. Primeira e última. Ele é o primeiro e o último. Criou o homem por último, mas criou o homem perfeito. Nessa criação do homem, Deus disse o quê? Para ele continuar firme, multiplicar a sua santidade, que é assim que Deus quer. Quando Deus criou Adão, quer dizer, o povo dele, a humanidade dele, ele criou perfeito. Adão, como conhecemos, era um homem perfeito. Tinha a comunhão perfeita com Deus. Era um homem conforme a imagem e semelhança do Eterno. Mas esse era o plano de Deus. Deus sabia que o homem iria cair. E no seu plano, ele está fazendo isso para que o homem aprenda, seja instruído para se tornar um varão perfeito. Isso aconteceu por quê? Porque antes que Deus criasse todas as coisas na sua mente, ele já tinha criado, junto com a sua criação, o Yeshua Ben Yosef. Yeshua Ben Yosef, que é o que? Já disse, o padrão, o gabarito, a resposta correta para tudo que Deus quer. Deus criou o Yeshua e, de uma maneira de, fazendo analogia, ele, com os tempos de hoje, ele colocou Yeshua numa pasta especial e colocou no seu HD. Um HD que não tem limite de capacidade, que é inviolável, que jamais ninguém pode alterar. E nesse HD, Deus começou, com a humanidade caída, a gravar as obras dos homens na terra. E no tempo certo, ele abriu essa pasta, tirou de Yeshua dela e botou no mundo para que as pessoas vissem o padrão original do que Deus quer, para que a humanidade que está perdida volte ao seu original. E assim Yeshua veio com esse propósito. Isso começou tudo no Shabat. Então o Shabat, na verdade, significa o término, a perfeição da obra de Deus. Ele terminou tudo e descansou. Ele se regozijou, ele se viu alegre, completamente regozijado no que ele fez. Isso significa, dentro da Rekesh hebraica, um significado
perfeito para o Shabat. Por isso o sábado é um mandamento hoje que deve ser obedecido. Nós vamos provar, mostrar nesse programa. Então, continue conosco, não sai daí, porque nós vamos agora, a partir de instantes, mostrar a você também por que guardar o sábado. A partir de agora, eu vou tentar mostrar a você, se é que você pode de verdade enxergar e ouvir o que eu vou dizer, por que guardar o Shabat, guardar o sábado. O sábado, como disse, é a criação do mundo perfeito de Deus. Foi no sábado que ele começou e que ele terminou. Ele é o princípio e ele é o fim. Ele criou para realizar no final. Veja bem, a Bíblia é bem clara. No texto original diz que ele criou para realizar no final. As coisas foram se realizando por si mesmo, para realizar no final. As coisas foram se realizando por si mesmo até chegar ao final, porque é esse o plano de Deus, que pouca gente entende e questiona Deus, e o acusa de ditador, de Deus perverso, Deus sem coração, Deus vingativo. Essa é a ideia que o povo tem de Deus, porque não conhece a sua palavra. E a Bíblia é clara, que diz que o meu povo perece por não conhecer a minha palavra. A pessoa não conhece a palavra de Deus, que é adorar, que é a vida, por isso morre, por isso perece. Se conhecesse, não diria essas coisas. Então, vamos ler um texto com você agora, para que eu possa começar a mostrar a você por que guardar o Shabat. Quero ler com você o Salmo 95, do verso 10 ao verso 11. Salmo 95, verso 10 e verso 11. Diz assim a escritura sagrada aqui, desse livro do Salmo, que é o Tehillim, Salmo 95, verso 10, 11. Por 40 anos eu me aborreci daquela geração. Eu disse, este é um povo cujo coração se desvia, não entende meu modo de agir. Portanto, jurei em minha ira, que eles não entrariam em meu repouso. Portanto, jurei em minha ira que eles não entrariam em meu repouso. Eu creio que você entendeu o que é repouso. O repouso é o mundo de Deus. É o mundo onde Deus é o Senhor. Onde o Eterno é o Senhor. Onde Ele reina na sua vida. Reino de Deus. Ele reina na sua vida. Ninguém pode chegar nesse mundo sem que Ele, o Eterno, reina na vida da pessoa. E esse povo, a geração perversa, de dura serviço, que 40 anos vagou no deserto, é uma profecia, é uma metáfora para o mundo de hoje. Porque o Egito, o deserto, é o mundo hoje. É o mundo hoje. Quando Deus criou e começou a realizar a sua obra, Ele colocou duas árvores no jardim. Uma da vida e outra da perdição. A árvore do conhecimento do bem e do mal, a qual Ele recomendou que o homem não tocasse nela. Que o conhecimento é bom, mas o conhecimento fora do direcionamento do Eterno é loucura, é perdição, é morte certa. Porque há pessoas confundindo conhecimento com inteligência, com sabedoria, confundindo conhecimento com má informação. É aquela tal história que já falei 1000 vezes aqui. Ouve o galo cantar, não sabe onde o galo cantou, de quem era o galo, em que casa estava o galo, de que cor era o galo, não sabe nada do galo, mas sabe que o galo cantou e vai levar isso para frente. Eu estou recomendando sempre, e vou fazer mais uma vez aqui a mesma recomendação. Para estudar, estude, pesquise. Hoje está muito fácil. No passado era mais complicado, porque tinha que ir numa biblioteca. Hoje você precisa sair de casa para consultar as coisas. Você pode até comprar livro pela internet para estudar. Estude. Faça isso, você vai ver que as coisas fazem sentido. É isso que eu tento passar para você, se é que você pode entender. Então, o povo que saiu de Ramsés, saiu que dia? Saiu no Shabat. Era sábado. Acabou
entrou, era uma sexta-feira, a noite da sexta-feira, que para vocês aqui é sexta, mas era o sábado, foi na madrugada que o povo saiu do Egito. Deus dando às pessoas o caminho para ela chegar a Canaã, a terra prometida. Dando o caminho para mim e você, encontrar o Olam Rabá, o seu mundo, o seu Shabat, porque termina no Shabat. Começa e termina no Shabat. Ele é o começo e o fim. Por isso que a Bíblia diz que ele é o Alfa, o ômega em grego, mas diz que no hebraico, verdadeiramente, ele é o Alfa, ele é o Aleph e o Tav, que é a primeira letra do alfabeto hebraico, que é o Aleph, e a última, que é o Tav, que é o T. E o Shabat é o quê? São 3 letras que fazem o Shabat. O Shin, que é o S, Bet, que significa um B, para nós, e o Tav, o T. Essas 3 letras é o Shabat. E se você vai analisar isso dentro da gematria, que é o estudo numérico do hebraico, que dá resposta, tem palavras dessa numerologia, está dizendo que isso é o mundo perfeito, é o que ele criou de perfeição. É o Shabat. Você vai pesquisar e ver se faz sentido. Quando você faz tudo isso aqui, a request, né, ou usa uma severa é a palavra em hebraico que diz assim, você faz um estudo conclusivo, mas dentro da lógica da coisa, do contexto, você vai entender que é isso que o Shabat está dizendo. Então, esse é o primeiro motivo para você guardar o sábado, para você entender, que deve ser dessa forma. Agora, preste atenção, que esse povo passou 40 anos no deserto, 40 anos, e desse povo, quem chegou à terra de Canaã, daquela geração? Só Josué e Caleb. Obviamente que as outras tribos, os que morreram, deixaram filhos. Esses chegaram junto com Caleb. Não só chegou em Canaã, na verdade não sei se só chegaram, né? Só chegaram. Na verdade deve ser alguma conjugação, eu acho que deve ser por aí. E Josué e Caleb. Os dois chegaram também, mas chegaram com quem? Com toda a sua descendência, a descendência das outras tribos, dos filhos das tribos que morreram no deserto. Que como Deus disse que os mataria, eles morreram no deserto, morreram sim. O que Deus disse, ele cumpre. Deus não para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Não existe Deus se arrepender. Embora a Bíblia pagã, judaico-pagã que as pessoas usam nessa igreja, chamada Bíblia judaico-pagã, porque ela tem paganismo dentro dela, ela diga que Deus se arrepende. Deus se arrependeu, não existe isso para Deus. Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Só se arrepende, eu disse no programa passado, quando estava falando sobre a igreja, que peca. Quem faz algo errado? Deus nunca fez, o Eterno nunca fez nada errado e jamais fará. Então ele não pode se arrepender. Procure estudar e ver se faz sentido. Então, esse povo não chegou, ficou no deserto. E muitos, a caminhada, seguindo essa igreja que hoje está deturpada, tomada pelo inimigo, enganando as pessoas com muitos salafrários, carregando Bíblias, símbolo judaico, falando de Israel, da boca para fora, odiando o judeu, por outro lado, enganando as pessoas. Essas pessoas não vão chegar ao Olam Rabá. Não tem nada com Deus. São judeus que não são judeus. São gentios que não são judeus. E é assim que, na verdade, o Shulchan Aruch, que é o gentil em hebraico, esse tipo de gente é outro povo. Deus tem um povo e o outro povo pertence ao chefe do mundo, ao comandante desse mundo, que é o rei do mundo. É o mamon hoje, dinheiro, fama, projeção, status, engano, ilusão, que é Satanás, Satã. Ele é o rei do mundo. Mas quem está com o Eterno, com certeza não vai comer bola, não vai nessa balela. Vai ter suas olhos abertos, porque ele diz, a palavra dele, o próprio Mashiach Yeshua, dele lá em Apocalipse 18:4, o Eterno falando através do Mashiach para João: olha, saia dela, povo meu, saia da Babilônia, deixa o engano, para que você não participe dos seus pecados. Se você ficar aí, você vai se ferrar, você vai se dar mal. Povo meu, saia da Babilônia. Ele está dizendo isso. Então,
O sábado é isso, guardar o sábado. Você tem que guardar o sábado. Se você entender. Eu penso, né? Não acho que eu não acho nada. Eu penso que você, ao término desse programa e do próximo que vai mostrar a você como guardar o sábado, você vai pensar, vai repensar os seus conceitos e quem sabe você vai realmente entender que isso é um mandamento que não pode ser revogado. Por quê? Então começo agora a dar mais razões para você guardar o sábado. Primeiro que esse mandamento é um mandamento escrito com o dedo do próprio Deus. Não foi outra pessoa. Tudo na palavra, no Taná, na Torá, foi escrito por homens, escribas, que fizeram o texto, escreveram o texto. Ditado, inspirado por Deus, obviamente, e ditado por homens que viveram aquilo. Mas, os 10 mandamentos, o mandamento verdadeiro, de onde gerou toda a Bíblia, todo o Taná, foi escrito pelo próprio Deus. O próprio Deus. E eu quero mostrar a você, agora, você vai ver o seu vídeo aí, você está vendo o seu vídeo aí, 10 razões para que você guarde o sábado. 10. Você olha e veja. Primeiro, você está vendo que esse sábado é a criação do Eterno. Ele é fonte de bênção. Ele é a fonte de toda a bênção. Diz também que Yeshua guardou e cumpriu o sábado. Os seus discípulos guardaram e cumpriram o sábado. Ele é o primeiro mandamento. Embora ele não apareça no Gênesis como o primeiro mandamento, mas ele vai aparecer como o primeiro mandamento no capítulo 16 de Êxodo, quando aparece lá aquele evento do maná, guardar o maná, a sexta em dobro, porque o sábado é mandamento, lembra de guardar o sábado. Aí lembra de guardar o sábado. Porque é lembrado às pessoas que o sábado tem que ser guardado. Por quê? Porque o homem já pecava, o homem já era pecador. Por isso foi lembrado ao homem que precisa estar em santidade, porque sábado é santidade. Ele precisa estar separado para Deus, porque Deus separou o profano do sagrado. O sagrado do profano. Mundano, que é secular, profano, do santo, do sagrado, que é o povo de Deus. Essa é a verdade. Então, você está vendo aí, mais uma vez eu mostro, 10 razões para que você guarde o sábado. Você pense nisso. E quero dizer a você que nessas razões, uma delas diz que 104 vezes, a palavra sábado é referenciada na Bíblia judaica pagã, porque a Bíblia original, né, ela tem mais do que isso. Por quê? Porque só se você vê a alteração da Septuaginta com o texto massorético de Jeremias, existe mais de 10.000 palavras faltando de uma tradução para outra do livro de Jeremias. E assim há esse tipo de coisa. Mas, no mínimo, você vai ver 104 referências ao sábado. E eu mostro a você aí onde estão essas referências. Eu não estou enumerando todas, estou dizendo por livro. Você vai pesquisar no livro que você vai ver agora no seu vídeo e vai verificar se existe realmente o que nós estamos afirmando. Essas 104 referências sobre o sábado. Entendendo que realmente o sábado é um mandamento do Eterno para aqueles que são santos, aqueles que podem estar no seu repouso. Porque ele diz, esse povo do serviço, que fez o que fez, desobedeceu a ele, murmurou, como o povo murmurando nas igrejas, não importa onde estão, com que parte esteja, estão murmurando contra Deus, contra os irmãos, contra o seu chefe, contra o seu guia, seu pastor, seu profeta, seu guru, porque não se entendem. Esse tipo de gente, disse ele, eu jurei, a quem jurei na minha ira, na ira do Eterno, não queira experimentar a ira do Eterno. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo, que é o Adonai Erra, o Adonai que é um, o Senhor que é um. É o reino Melech Haolam, o nosso Deus, rei do universo. Não existe outro. Não queira cair na mão dele. E ele disse, esse tipo de gente a quem jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso. E não vai entrar mesmo. Ou você se volta para ele,
faz a techuvá, que é se arrepende e volta, é a volta ao primeiro amor, se dirige de volta à fonte original, que a palavra é original hebraica. Esse livro, vou dizer mais uma vez, ainda que cansa sua mente, é totalmente dos judeus, porque foi dado aos judeus, para os judeus e por judeus. O Deus da Bíblia é judeu, ele separou esse povo para ele, porque somente ele é confirmado nesse povo, não existe outro Deus que se confirme em outro povo, a não ser no povo judeu, então esse Deus é do judeu. E o próprio Mashiach Yeshua disse, a salvação veio dos judeus, não veio do povo. E Mashiach Yeshua nasceu aonde? Nasceu em Israel, ele é um judeu, embora há quem diga que ele não seja judeu, e daí? A Escritura não diz isso. Eu estou falando isso para as pessoas baseado no que está escrito na Bíblia, na Escritura, não é em outra coisa. Se você não crê na Escritura, aí o problema é seu com Deus. Eu estou falando para as pessoas que estão carregando a Bíblia e vendo coisas que não estão nela. É só isso que eu estou querendo puxar você. Então, você pense no que eu falei hoje e veja se há razões realmente para você guardar o Shabat. Espero que você tenha entendido o programa de hoje e no próximo programa nós vamos concluir esse assunto mostrando a você como se deve, pela palavra, pelo que Yeshua fez, como se deve guardar o Shabat, o sábado. Se realmente você pensa ou acredita que deve, ou acha mesmo que deve guardar o sábado, isso é problema seu. Estou querendo mostrar isso para você. Eu espero que você esteja conosco no próximo programa. Não saia daí, vamos terminar o programa, mais uma vez, agradecendo ao Eterno pela sua misericórdia e por nos guardar de todo mal. Estamos terminando o programa, vamos orar, vamos conversar com o Eterno, agradecendo por mais um programa, mais uma oportunidade de poder falar da sua palavra para as pessoas que podem ouvir e entender, ver o que Ele tem para nós. Vamos agradecer ao Eterno. Toda Rabá, Adonai, Eloheinu, Melech Haolam. Muito obrigado, Senhor nosso Deus, Rei do Universo. Toda Rabá, Adonai, Eloheinu, Pisaot. Muito obrigado, Senhor nosso Deus, Rei do Universo, Rei dos Exércitos. Toda Rabá, Shohai, muito obrigado pela vida, da Rabá Yeshua, muito obrigado por Yeshua, o Messias. Nós te agradecemos pela tua misericórdia, pelo que amor sobre nós, por nos instruir, nos capacitar a tua palavra. Por isso, nós acreditamos que seja dessa forma. Obviamente que deve haver pessoas que discordem disso. Afinal de contas, o inimigo existe para isso mesmo, para discordar, para trazer contenda e confusão. Mas a nossa proposta aqui é mostrar a tua palavra, como o Senhor tem nos orientado. Esperamos que tenha atingido o alvo. Tenho certeza que aqueles que são do Senhor, que antes que o mundo existisse, o Senhor criou, para realizar essas pessoas que escolheram, por isso são teus servos e estarão com certeza com o Senhor no mundo perfeito que o Senhor do Shabat. O mundo Olam Rabá. Pai, obrigado por esse privilégio. Assim agradecendo ao Senhor, mais uma vez, por Yeshua, Ben Yosef, o Mashiach de Israel. O Salvador como homem, figura de homem, gabarito, resposta correta para tudo aquilo que o Senhor nos ensinou através dos teus profetas até a sua vinda. Através dos teus profetas até a sua vinda desse planeta. Ao Senhor será dada toda a honra e toda a glória, toda a magnificência, todo louvor, porque tu és o único digno disso. Adonai Erra, Adonai Ha-Zion, o poderoso de Sião. Gratidamos, Baruch Adonai, Baruch Hashem. Terminando o programa Voz Israel. Eu espero que você tenha entendido o que eu disse, espero rever no próximo programa também. Quando nós vamos complementar esse assunto de hoje, de guardar o sábado e mostrar como guardar. Você não pode perder, eu espero revê-lo, que tenha uma semana de paz e tranquilidade, quer dizer, Shavuot Tov, boa semana. Toda Rabá, muito obrigado pela sua Shavuot Tov, boa semana. Toda Rabá, muito obrigado pela sua audiência, pela sua presença conosco, porque com certeza você está alegrando o coração do Eterno, que está assistindo um programa que vem do coração dele para você, porque a voz de Israel é a voz do Eterno, a voz do Deus de Israel, não a minha voz, que eu não sou nada, mas ele é tudo. Então, espero rever no próximo programa. Digo a você
Baru Atadonai pelo rei Maria Roland, bendito seja o Senhor nosso Deus do universo, Amém, quer dizer, seja bendito para todo sempre, e também Baru Rabá Bishem Adonai, bem-vindo o que vem em nome do Senhor, em nome do Eterno. Lei para Deus abençoe.